Essa doença está em alta hoje, né? Porque ela realmente é uma doença que meio que assombra a medicina, a gente não conhece muito, até porque é uma doença rara e progressivamente letal. Só que hoje a gente vai tentar entender um pouco ela. A gente sabe que ela começa a afetar os membros, então você vai perdendo força na perna, força nos braços, enquanto a sua cabeça está normal, você está lúcido, você está bem, até que uma hora ela atinge a sua cabeça. Aí você já fica com um quadro demencial. E aí começa a ter sintomas de esquecimento e sintomas neurológicos. A gente não sabe muito bem como ela funciona, mas o que a gente sabe, a gente vai explicar hoje para você entender. Nesses dias, o nome do nosso influenciador Lito Souza, um cara incrível, com um canal incrível que ajudou milhares e milhares de pessoas em relação à informação sobre aviões e tal, acabou sendo relacionado com um diagnóstico que é raro, de uma doença que é uma doença priônica, a gente vai entender o que é isso. Ele acabou tendo esse diagnóstico e, infelizmente, já está sofrendo algumas consequências e a gente espera que há melhoras do quadro ou que pelo menos os médicos consiga ajudar o máximo possível ele. É uma doença de nome estranho, um nome difícil de falar, é Creutzfeldt-Jakob. É uma doença que ela vai invadindo o seu sistema nervoso por causa de um prion. E o que é um prion? Para você entender o que é um prion, a gente precisa entender o que é uma proteína e que na verdade você já sabe o que é uma proteína. Inclusive você conhece várias delas. Por exemplo, o colágeno. O colágeno é uma proteína do nosso corpo que está na pele, nos órgãos e tudo mais e tem uma função extremamente importante. As proteínas, elas possuem um formato tridimensional, a qual esse formato é extremamente importante à função daquela proteína. Então, por exemplo, a gente tem proteínas no nosso corpo que carregam oxigênio para os tecidos. E essas proteínas, elas têm um formato que é importante para você carregar o oxigênio e transportar para os lugares. Então, todas as proteínas possuem um formato geométrico tridimensional importante. E aí o que acontece? Algumas proteínas em condições genéticas ou até esporádicas, que é o caso do nosso influenciador, elas podem sofrer uma mudança nesse formato, uma mudança nessa geometria. E essa geometria acaba gerando uma doença priônica. A gente forma um prion, que essa proteína alterada, ela vai gerar danos no nosso corpo. Danos e que inclusive vai meio que contaminar outras proteínas e aí gera um problema em larga escala no nosso próprio corpo. Essas são as doenças priônicas, elas não são comuns, mas elas, quando afetam uma pessoa, afetam para valer. E essa doença que eu citei é um exemplo de uma doença priônica. No caso da Creutzfeldt-Jakob, a gente tem uma alteração no cérebro. O cérebro, inclusive, pode sofrer alterações em que gera uma doença que a gente chama de encefalopatia espongiforme, ou seja, fica com um aspecto de esponja e que obviamente faz com que a pessoa sinta sintomas cada vez mais sérios. O diagnóstico dessa doença, ele é muito difícil, cara. Um médico comum, cara, ele vai ter dificuldade, ele não vai conseguir. Então, muitas vezes, quem vai conseguir é o neurologista, que é o cara que conhece as doenças do cérebro e tudo mais. Só que até mesmo o neurologista tem as suas dificuldades, porque é uma doença rara, não é uma doença que você vê aí a todo canto. Mas o que está uma pista pro neurologista é o fato da pessoa evoluir com uma demência rapidamente progressiva. Então ele tem sintomas psiquiátricos, psicológicos de forma muito rápida, o que uma demência normal não teria. E aí, se o médico, se o neurologista percebe isso, ele já pensa nessa doença que tem um nome super difícil de falar, inclusive. E aí ele vai fazer os exames para tentar diagnosticar, para tentar falar, pô, realmente você tem essa doença. E com o nosso influenciador não foi diferente. Ele teve o diagnóstico, o Lito, ele ainda, até as informações desse momento, ele tem a cabeça lúcida. Isso é bom para ele receber os agradecimentos, porque ele foi essencial para muitas pessoas, ele fez um trabalho magnífico. Então é importante ele ser reconhecido pelo trabalho maravilhoso que ele fez. Mas a tendência é que as lesões, as dificuldades que ele tinha motora, evolua para
problemas psicológicos, infelizmente. Porque é uma doença que, infelizmente, ela é complicada. E quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz o tratamento. E a parte ruim é que o tratamento não vai curar. Não existe cura para essa doença. Eu não consigo dar um remédio que vai lá, pega o prion e degenera ele ou neutraliza ele. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. E aí a pessoa vai evoluindo, evoluindo e infelizmente os sintomas progridem. Então o diagnóstico ele costuma vir tarde. Os médicos vão confundir, acham que a pessoa está com depressão ou está com uma ansiedade ou até com alguma alteração psicológica relacionada, por exemplo, a um estresse. Então demora para chegar ao diagnóstico. Só que quando o médico ele percebe que pode ser essa doença, ele já vai pedindo vários exames, um eletroencefalograma, que é parecido com o ECG, o eletrocardiograma que você faz no coração, você faz na verdade para o cérebro. O do cérebro chama eletroencefalograma. Você faz outros exames, exames de imagem, até ser indicado uma biópsia. Você vai lá no cérebro, pega um pedacinho e faz uma análise e vê se a gente pode dar diagnóstico para essa doença. E quando o médico vê aquela amostra de cérebro, ele já consegue dar o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, vamos imaginar um caso fictício. Imagina a Ana. A Ana é professora, ela acorda cedo todo dia para dar aula para o pessoal e com o tempo ela começa a chamar o aluno João de Pedro. Está chamando de Pedro, sendo que não era para ela confundir. Ela tem o aluno João há anos e anos. Só que está chamando ele de Pedro. Ela começa a ter essas confusões. E ao mesmo tempo, cada vez mais uma dificuldade para caminhar, uma dificuldade na força. E essa evolução, tanto psicológica como motor, ela vai progredindo muito rápida. Isso é o que provavelmente indica um diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob. Então é uma doença que ela age rápido, é uma doença que não permite um diagnóstico rápido. Ela não é o médico vai olhar e vai falar, nossa, você tem essa doença. Então realmente é uma questão. O que a gente deseja, obviamente, é conforto para a família. Eu espero do fundo do coração que eles encontrem alguma alternativa, seja para retardar os sintomas, seja para quem sabe alguma pesquisa que esteja em busca de uma cura. Infelizmente o que a gente tem hoje é que não há cura. A progressão ela é rápida, ela dura meses. Mas a gente torce, obviamente, para que a gente tenha um final feliz. A gente torce que a família consiga ter uma paz no coração e faça de tudo para o melhor para o nosso influenciador tanto querido. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você esteja um pouco mais informado sobre essa doença que está em alta aí devido ao diagnóstico infeliz que a gente teve. E não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e comente aí se você conhece alguém que teve essa doença, alguém que tem, ou o que você achou dessa doença. Um grande abraço e até mais.